Olá, amigos e amigas do nosso Falando a Verdade, espaço de informação e análise do momento político direto de Brasília, nesta segunda-feira, dia 27 de abril. Cenário político é grave, com o isolamento cada vez maior do presidente Bolsonaro. O final de semana de troca de acusações entre ele e o ex-ministro Moro comprova tudo isso. Serve para mostrar que por trás da fachada de combate à corrupção existia sim muita conspiração contra os interesses do país e uma busca de interesses pessoais. Enquanto isso, a pandemia do Covid-19 avança no nosso país, justamente porque o governo Bolsonaro não fez a lição de casa, não se preparou adequadamente para enfrentá-la. Os leitos começam a faltar em algumas regiões, respiradores mecânicos não existem em quantidade necessária, profissionais de saúde contaminados pelo país afora por falta de equipamentos de proteção individual. A Associação Brasileira de Medicina fala em mais de 8.000 denúncias de casos de falta de equipamentos. O Conselho Federal de Enfermagem anuncia mais de 4.000 profissionais da enfermagem afastados do seu trabalho porque estão contaminados pelo mesmo motivo. E os números oficiais apresentados ontem pelo Ministério da Saúde comprovam a gravidade do momento e que a pandemia no nosso país não está sob controle. Ontem o Ministério da Saúde anunciou 61.888 casos de coronavírus, 4.205 óbitos. Números apresentados pelo Ministério da Saúde, repito, e que aumentam numa velocidade maior do que a da maioria dos países. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, para chegarmos em 1.000 mortes, nós levamos 25 dias. Para passarmos de 1.000 para 2.000 mortes, levamos apenas 7 dias. Para passarmos de 2.000 mortes para 3.000 mortes, levamos 6 dias. E agora, para passarmos de 3.000 óbitos para 4.000 óbitos, levamos apenas 2 dias. Apenas 2 dias tivemos a notificação de mais 1.000 óbitos, apontando aí uma taxa de letalidade no Brasil de 6,79%, uma taxa muito maior do que a média mundial, que está a menos de 2%. Então, a taxa de letalidade, que é aquela porcentagem entre o número de mortos em referência ao número de contaminados, aqui no Brasil estaria 4 vezes mais do que no restante do mundo. E aí é a análise que é importante fazer. Essa taxa de letalidade de 6,79% contra menos de 2% no resto do mundo, isso mostra que aqui o coronavírus está matando 4 vezes mais do que no resto do mundo? Com certeza não. Não é esse o número, não é essa a situação. Essa taxa de letalidade, ela denuncia que os números apresentados pelo Ministério da Saúde não demonstram a nossa realidade. Os números apresentados pelo Ministério da Saúde estão subnotificados. Estudos feitos por várias universidades aqui no nosso país e que hoje são admitidos dentro do próprio Ministério demonstram que no país, aqui no Brasil, nós teríamos mais de 10 vezes
o número de casos de coronavírus do que aqueles apresentados pelo Ministério da Saúde. Significa, então, que nós teríamos mais de 600 mil casos. E por que essa distorção? Justamente porque no Brasil nós não temos testes em quantidade necessária. Faltam testes por todo o país. O Brasil é um dos países com menor número de testagem do mundo. Menos de 200 mil testes até a última semana, quando o novo ministro da Saúde, de maneira até irresponsável, anunciava cerca de 60 milhões de testes para o Brasil. A maioria das cidades, e esta é a triste realidade, a maioria das cidades do interior não tem um teste sequer. Por isso, é evidente, não aparecem nas estatísticas. As pessoas falam, graças a Deus, aqui o coronavírus não chegou. O problema é que, na realidade, o teste não chegou. E se não tem teste, não tem diagnóstico. E se não tem diagnóstico, não está nas estatísticas do governo federal, do Ministério da Saúde. Os números oficiais de óbitos demonstram que no mês de março aumentaram no Brasil em mais de 10 vezes o número de mortos por síndrome respiratória aguda grave. Mais de 10 vezes por síndrome respiratória aguda grave. Com toda certeza, a maioria desses casos será por conta do coronavírus. E não estão também nesta conta apresentada pelo Ministério da Saúde, justamente por falta de testagem. Enfim, a situação no país, ela é gravíssima e com tendências a piorar. Número de casos de coronavírus e de óbitos vão aumentar na próxima semana. E o governo, de maneira equivocada, incentivando a volta normal das atividades e o fim do isolamento social. E, na política, criando uma polêmica atrás da outra para esconder a sua incapacidade de dar solução para os problemas do país. Infelizmente. Eu volto amanhã com mais um Falando a Verdade, agora no rádio e na TV, no nosso canal do YouTube, no Facebook e no Instagram. Siga as nossas redes sociais, ouça as nossas opiniões, fique por dentro do que acontece na política do Brasil.